Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando a missa solene da festa de Santana, padroeira de nossa diocese, padroeira da cidade de Caicó, da cidade de Currais Novos, da cidade de Santana de Seridó, padroeira de todo Seridó. E estamos celebrando nesse momento em que nossa diocese está vivenciando o primeiro sínodo diocesano. Um sínodo diocesano, minha gente, é como se fosse uma grande assembleia de 6 sessões. Mas é muito mais do que isso, porque ela não acontece apenas nas sessões, é todo um movimento que acontece, que nós iniciamos agora em junho, na véspera de Pentecostes, e vamos até o último domingo do último sábado do mês de agosto do ano que vem, a partir de um tripé: sinodalidade, caminhar juntos, vocação e missão, tendo como lema inspirador: ouçamos o que o Espírito diz à Igreja de Caicó. E eu sempre digo que Santana, para nós, ela é um ícone. O ícone, minha gente, quando nós olhamos a teologia oriental, nós vemos um ícone, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um ícone. Um ícone não é como acontece aqui no Ocidente, que a gente faz numa fábrica e sai aqueles santos fazendo caretas, que a gente não sabe se é para chorar ou se é para rir. Na tradição oriental, alguém que pinta um ícone, ele pinta a partir de uma experiência de Deus, a partir de um retiro. Ele tenta, através da arte, expressar algo mais profundo. Por isso o ícone, ele fala de uma realidade que a gente não domina. E é por isso que eu digo que Santana é ícone do Seridó. Ela fala do que é o Seridó. Portanto, ela é ícone da nossa igreja. Ela é a avó que educa e que ensina. Essa semana nós ouvimos uma entrevista com o professor historiador Janduí Medeiros, onde ele falava a influência da cultura judaica e mostrava o papel da mulher na cultura judaica como aquela que ensina. Ela ensina Maria a acolher a lei e os profetas. Ela preparou o terreno do coração de Maria para que aquela que foi concebida sem pecado original, em virtude dos méritos de Cristo, pudesse ouvir a palavra e a colocasse em prática, pudesse dar o seu fiat, o seu sim. A igreja, quando nós olhamos os 80 anos da história da igreja do Seridó, e nós estamos falando da diocese de Caicó, mas temos que falar, é um termo equivocado, falar de pré-história, porque tudo é história, mas ainda usando o termo antigo, anterior à história da constituição da diocese de Caicó, já tinha uma história de igreja aqui. Nós pertencemos à igreja de Olinda e Recife, depois à igreja da Paraíba, que hoje nós chamamos João Pessoa, e pertencemos à igreja de Natal.
foi da igreja de Natal que nós fomos desmembrados. Então já há uma história de igreja anterior mesmo à formação da diocese de Caicó. E é bonito que quando nós olhamos para a história da igreja aqui no Seridó, nós vemos que um dos aspectos fortes da nossa igreja é que ela foi uma igreja que formou, como Santana, que ensinou, seja pela catequese nas paróquias, a preocupação, por exemplo, de Dom Adelino, de enfatizar a catequese na nossa diocese, seja pela formação através dos colégios, já desde do nosso primeiro bispo, Dom Delgado, o ginásio e hoje colégio diocesano, a escola doméstica e popular, a escola pré-vocacional, o seminário Santo Cura d'Ars, que agora esse ano está celebrando 40 anos da sua reabertura, as escolas paroquiais e rurais e a própria emissora de educação rural de Caicó. A emissora foi pensada para formar na educação aqueles que estavam na zona rural. Percebe como Santana é ícone? Como ela expressa o espírito da igreja do Seridó e como ela inspirou a igreja do Seridó? Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos no livro do Eclesiástico dizer: os netos são a sua melhor herança. Nós somos netos de Santana. Somos netos de Santana porque o neto de Santana, que é o Filho de Deus, se fez nosso irmão. Se nós nos tornamos irmãos do neto de Santana, também nós nos tornamos neto de Santana. Seus netos são a melhor herança. E nós temos que nos perguntar: que herança nós carregamos? E para nós cristãos, a única herança nossa é Cristo. Tudo a partir de Cristo. Essa é a parte que nos cabe na herança. Cristo é a nossa herança. Somos herdeiros da graça, herdeiros da salvação. Na carta aos Romanos, que ouvimos na segunda leitura, nós ouvimos que todos nós, assim como Santana, fomos predestinados conforme a imagem do Filho de Deus, Santana. Então nós, assim como Santana, por causa do neto dela, somos predestinados a sermos imagens de Cristo. Quem deveria olhar para a gente deveria ver Cristo, dizer: eis um cristão. Numa cidade do interior, num sertão como a nossa, como o nosso, a gente tem muito o nome, gosta muito, preserva muito o nome de família. Certa vez eu ouvi alguém me contar um caso que aconteceu aqui no Seridó, de alguém que veio de um outro lugar, do próprio Seridó, aqui a Caicó, e quando se encontrou com alguém aqui do Seridó, essa pessoa do Seridó perguntou: você é de qual família? E a pessoa, que era de outra região, falou de um nome de uma família que não é conhecida. E a pessoa dizia: pobrezinho, nem família tem, nem nome tem. E nós temos um nome, nós somos cristãos, somos filhos de Deus. Todos os outros nomes terão valor enquanto formos cristãos. É por esse nome que nós somos chamados no batismo. Foi esse nome que nós recebemos no batismo. É por esse nome que nós somos chamados na crisma. Somos cristãos, portanto somos todos irmãos. Somos todos, inclusive, como dizia Dom Helder Câmara, e foi lembrado nessa novena, irmãos de sangue, no sangue de Jesus. Somos todos irmãos no sangue de Jesus. E o evangelho que acabamos de ouvir diz: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. A pergunta que brota para toda a igreja do Seridó hoje é: o que é que nós vemos? Ou uma outra pergunta: o que ainda é invisível aos nossos olhos?
Quando nós estamos celebrando 80 anos de uma diocese, minha gente, o grande risco é de a gente falar dos 80 anos só olhando para o momento da fundação. Falar de 80 anos é falar de toda uma história, de gerações, desde aqueles que iniciaram, mas aqueles que hoje estão aqui. Papa Francisco, esse ano, nos deu um presente, uma exortação pós-sinodal. Ano passado tivemos um sínodo sobre a juventude, saiu o documento conclusivo do sínodo, mas inspirado no documento conclusivo, Papa Francisco escreveu uma exortação pós-sinodal, que tem como título Cristo Vive, dirigida aos jovens e a toda a igreja. Penso que as palavras do Papa nessa exortação deveria servir para todos nós ao celebrarmos esses 80 anos. Para aqueles que têm raízes lá nos primórdios da nossa diocese, para aqueles que são chamados a viver na diocese hoje. Francisco começa essa exortação dizendo: Cristo vive, é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso, a Igreja do Seridó, se é tocada por Cristo, ela deve ser uma igreja eternamente jovem. Se não for tocada por Cristo, minha gente, a festa de Santana pode virar um modismo, pode virar um folclore, uma grande apresentação, um saudosismo, e pode ter até cheiro de mofo. Mofo é aquilo que ficou guardado e que não foi arejado. Nós cristãos não vivemos do saudosismo. Saudosista é aquele que se prende no passado. Nós cristãos, minha gente, também não vivemos de utopia. O conceito de utopia da sociologia significa aquilo que não tem lugar ainda na história. Nós não vivemos de utopia. Nós cristãos vivemos de escatologia, que significa que é já e ainda não. Que já existe, mas não existe plenamente. O Senhor já inaugurou, mas precisamos ainda dar a nossa resposta. Em uma parte do documento, o Papa Francisco tenta fazer uma ponte entre as antigas gerações e as novas gerações, e ele dá um título bonito, chama Sonhos e Visões. E ele diz: na profecia de Joel, encontramos um anúncio que nos permite entender isso de uma forma admirável. Nós, os avós e as avós, precisamos formar um coro. Imagina os idosos como o coro permanente de um importante santuário espiritual, no qual as orações de súplica e os cânticos de louvor sustentam a comunidade inteira que trabalha e luta no campo da vida. E ele faz uma pergunta: o que nós idosos podemos dar aos nossos jovens? E aos jovens, o Papa diz: não percam a esperança. Não deixem roubar a esperança. Bebam dos sonhos dos idosos, mas tenham visões. Visões de Deus. Triste, minha gente, é quando a gente vê um idoso transmitir pesadelos. Nesse momento que a gente vive na história, de mau agouro, antes que era bom, o mundo está caminhando para o fim, sabe, esses profetas da última hora do Apocalipse. Eu acho que tem uns que bebem daquela música de Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues, ele inclusive, aquele gaúcho, é o inventor do termo dor de cotovelo. E ele inventou esse termo dor de cotovelo para falar daquele que era traído, que perdia a amada, que ficava chorando bêbado sobre a mesa do bar. E aí o cotovelo ficava doando dele. Lupicínio Rodrigues
era um boêmio que colecionava traição e abandono. Nós cristãos temos traições, temos abandonos, mas temos a fidelidade de nosso Deus. Santana soube esperar sobre toda humana esperança. E às vezes a gente escuta esses discursos. Vejam se essa música de Lupicínio muitas vezes não se parece com a cantiga da perua nossa, aquela cantiga do pior, pior, pior. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que eu peço a esses moços que não acreditem em mim. Uma música extremamente deprimida e pessimista. E quando a gente pensa que o pessimismo de Lupicínio terminou, ele continua. Se eles julgam, falando para os jovens, que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também já tive os meus belos dias, esta mania e muito me custou, pois sou as mágoas que eu trago hoje em dia e estas rugas que o amor me deixou. Quantas pessoas cantando essa música de Lupicínio Rodrigues na sua vida, inclusive dentro da igreja. Não roubem a esperança dos nossos jovens. Aprendam com Santana a transmitir a esperança que vem daquele que é a razão da nossa esperança, o neto de Santana, o Filho de Deus. Há 2 anos atrás, eu fui convidado a pregar na festa de Santa Luzia, aqui na nossa diocese vizinha de Mossoró. E lá, naquele ano, a festa foi inspirada num samba dos demônios da garoa sobre Santa Luzia. E um refrão belíssimo, cheio de esperança, nos propõe outra coisa. Assim dizia: Santa Luzia é bonito a gente ver os olhos de quem ama no amanhecer. Cuida de quem tem os olhos da bondade. Mas se alguém olhar com olhos da maldade, põe o teu amor nos olhos desse ser. Eu acho que essa invocação feita a Santa Luzia, nossa diocese nos 80 anos deveria fazer a Santana. Diante de tantos pessimismos, que Santana possa colocar os olhos da bondade no nosso ser. E por fim, minha gente, estamos falando de 80 anos. O risco, minha gente, de uma história oficial é que muitas vezes a história oficial é a história dos vitoriosos. É a história de quem apareceu. É a história, às vezes, de quem tem nome. E muitas vezes a história oficial esquece os invisíveis. Na pregação em Currais Novos, agora no dia de Santana, eu chamava a atenção a um desconforto que eu tenho quando eu celebro o dia de Santana no dia 26 e liturgicamente é festa de Santana e de São Joaquim. E São Joaquim, minha gente, é pior que Pilatos. Pilatos nós ainda falamos no credo. São Joaquim a gente nem fala. Mesmo depois do bispo fazer uma pregação sobre São Joaquim, na hora dos vivas, esquecemos de São Joaquim nos vivas. Eu brincava com o padre Jerônimo no dia 25, na decoração, o bispo que é baixinho, na hora que cantava, eu só via os olhos de São Joaquim. Parecia aqueles desenhos, aquelas caricaturas que tem assim, uma espécie de um muro, a gente só vê os olhinhos. A gente teria que se perguntar, se Santana fala da nossa igreja do Seridó, nós teríamos que nos perguntar o que é que São Joaquim fala também do Seridó. Muitas vezes São Joaquim nos fala das pessoas invisíveis, daqueles que nós não vemos na nossa história. Padre Gleibe, essa semana, deu uma entrevista na rádio, e contando a história do Seridó, ele também lembrava que a nossa história foi em cima de muito sangue, de muitas mortes. Há muitas pessoas invisíveis na nossa história. Há um livro bonito chamado Homens Invisíveis, um relato que se tornou uma tese de mestrado e doutorado na USP de São Paulo, de um professor de psicologia social que fez uma experiência de gari. Foi trabalhar como gari
e ele fez a tese mostrando como o gari é um homem invisível. As pessoas passam pelo gari e é como se o gari não existisse. Também na nossa igreja tem pessoas invisíveis. Na nossa sociedade existem pessoas invisíveis. E é por isso que o Papa Francisco nos chama para ir nas periferias. Quando vamos às periferias, vemos os invisíveis. Sejam elas periferias geográficas, sejam periferias sociais. A história do Seridó não é só formada pelas grandes famílias troncos, que deram origem ao Seridó. Eu nem me arrisco a dizer o nome das famílias, porque posso cometer o pecado mortal de esquecer uma, né? Mas todos vocês que são do Seridó sabem melhor do que eu quais são as famílias troncos que deram origem. Mas temos que nos perguntar também, como o professor Janduís, quais são os sinais do judaísmo na nossa terra? E vocês sabem que os judeus que vieram para cá estavam fugindo da Inquisição em Portugal e da Inquisição em Recife? Eram pessoas perseguidas. E perseguidas por quem? Pela igreja. Perseguidas pela igreja, Inquisição. Também na nossa história, temos sangue de perseguição da igreja. Muitas vezes carregamos também na nossa história de perseguição de irmãos. Quais são os sinais dos nossos indígenas, canindés, cariris, genipapos, sucurus e pegas? Precisamos perceber essas pessoas. Comunidades quilombolas. Eu estou há 5 anos nessa nossa diocese, pouquíssimas vezes eu ouvi alguém fazer menção às comunidades quilombolas. E muitas vezes, quando fazemos menção aos nossos negros, falamos da Irmandade do Rosário, mas quase como um espetáculo, e não como uma resistência. É preciso, minha gente, olhando para São Joaquim, ouvir as vozes silenciadas ao longo dessa nossa história, e reconhecer também neles a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Não nos esqueçamos que Santana também fazia parte do resto de Israel, daqueles que não contavam na história, daqueles que tinham perdido tudo, mas só não tinham perdido a esperança no Senhor, os pobres de Javé, os anauins. Por isso eu gostaria de terminar esse momento, minha gente, com um gesto simbólico. Queria chamar o George aqui. George é um dos irmãos da nossa paróquia. Cadê George? Chega aqui. Vem cá, George. George é um dos irmãos da nossa paróquia. Quase todos os domingos está lá no Rosário. Na festa da Santana tem um papel ativo bonito. Fica sempre lembrando o Padre Silvan que tem que avisar o quê? Para vender o quê? Vender o bilhete de rifa, né? É o jeito de George tem de ser igreja. E a gente corre o risco de, às vezes, não vê-lo. Queria pedir a Padre Silvan que tirasse uma rosa do pé de São Joaquim. Tira uma rosa aí. De São Joaquim pode tirar, de Santana é quase pecado mortal. Queria entregar a George, talvez como desejo da nossa diocese, nesses 80 anos, querendo ouvir o Espírito de Deus, ser capaz de ver os invisíveis da história, e vendo nos invisíveis da história, ver o rosto do próprio Cristo Senhor, o neto de Santana, que nos questiona, que nos interpela.